Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Que o Espírito de Deus te conduza a receber e a entender mais uma palavra do nosso devocional. Queridos, o tema de hoje é Kadosh, separado, consagrado. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível, em profundidade, e também com a restauração da personalidade, mente, emoções, sentimentos e vontades. Queridos, uma das doutrinas fundamentais do pentecostalismo é a doutrina da santidade. Aqueles que chegam à fé no Senhor Jesus Cristo, ouvindo a mensagem do Evangelho por meio do poder do Espírito Santo, se tornam uma nova criatura. A velha vida dá lugar à nova vida, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E assim, o pecador é transformado em um santo para viver uma vida santa. Ser santo é simplesmente viver uma vida separada do pecado, buscando a pureza espiritual em total obediência e consagração a Deus. Ser moralmente irrepreensível, como em Noé, Jó e Daniel, separado do pecado e do mundo, totalmente consagrado a Deus. Ser santo é pensar, sentir, falar e agir à semelhança de Jesus Cristo, o nosso modelo de santidade. O termo santo foi usado pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo de número 23, que diz: disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Mais tarde, o termo foi incluído nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo de número 20. Vamos então ver a natureza da santidade antes da glorificação. Queridos, o que é santidade segundo a Bíblia? Santidade é um atributo perfeitíssimo da natureza de Deus, conforme revelado nas Escrituras. É também uma resposta do povo de Deus à graça divina, uma busca diária de viver um projeto de vida cristocêntrico. Agora, o que é Kadosh? Kadosh é uma palavra hebraica que significa santo ou sagrado. No contexto cristão, o termo é frequentemente utilizado para descrever a santidade de Deus e a separação do pecado. A palavra Kadosh é mencionada diversas vezes na Bíblia, especialmente no livro de Isaías. Isso mesmo, lá no livro de Isaías, onde os serafins proclamam a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Agora, qual a origem e significado? A palavra Kadosh tem suas raízes no hebraico antigo, e está relacionado à ideia de separação e pureza. Ela é usada para descrever algo que é dedicado a Deus e que está livre de qualquer impureza ou pecado. A santidade de Deus é um dos atributos mais importantes na teologia cristã, e a palavra Kadosh é frequentemente associada a ele. Vamos então ver o significado espiritual. Além de descrever a santidade de Deus, a palavra Kadosh também pode ser aplicada ao estilo de vida dos cristãos.
A Bíblia nos exorta a ser santos como Deus é santo, o que significa viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Ser kadosh implica em separar-se do pecado e buscar uma vida de pureza e retidão diante do Senhor. Agora, amados, vamos ver o significado profundo de kadosh. Além de ser uma simples expressão de louvor, kadosh carrega consigo um significado profundo sobre a natureza de Deus e a nossa relação com Ele. Ao proclamar a santidade do Senhor, reconhecemos a sua soberania e nos submetemos à sua vontade em nossas vidas. Agora, queridos, vamos ver a relevância de kadosh nos dias atuais. Em um mundo cada vez mais secularizado e distante dos valores cristãos, a expressão kadosh se torna ainda mais importante como um lembrete de santidade e pureza de Deus. É um chamado à santidade e separação do pecado, convidando os crentes, os cristãos, a viverem de acordo com os princípios divinos. Como praticar kadosh no dia a dia? Praticar kadosh no dia a dia significa viver em constante comunhão com Deus, buscando a sua santidade em todas as áreas da vida. Significa reconhecer a sua soberania e se submeter à sua vontade, buscando agradá-lo em tudo o que fazemos. A promessa de kadosh nas Escrituras. Vamos entender? A promessa de kadosh na Escritura é que aqueles que buscam viver em santidade diante de Deus serão abençoados e protegidos por Ele. É uma garantia de que aqueles que se dedicam a honrar a santidade do Senhor serão recompensados com a sua presença e bênçãos em suas vidas. Também nós podemos ver esta promessa na salvação. Deus garante que o crente seja purificado e libertado do pecado. É visto como um evento único. Santificação instantânea ocorre no momento em que alguém nasce de novo e, portanto, é obra totalmente de Deus. Alguém instantaneamente se torna um santo, separado por Deus. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11 e Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Confere lá. Agora também nós possamos aqui ver a promessa de kadosh na vida cristã. Então, amados, a santidade é um processo pelo qual os crentes continuamente se tornam santos e semelhantes a Cristo em seu comportamento. Aqui temos uma santificação progressiva. Esta é da parte do crente. Ela exige total obediência à palavra de Deus e cooperação absoluta do Espírito Santo em resposta amorosa ao que Deus deseja fazer de nós. Os crentes participam desse trabalho, abstendo-se conscientemente do mal e do mundo. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 2. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Os crentes participam deste trabalho, abstendo-se conscientemente do mal e do mundo, como está em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2 e Tiago capítulo 1, versículo 27. Vamos então conferir Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E também purificando-se de coisas que contaminam o crente. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E Salmo
de número 199, versículo 9, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E 1 João capítulo 2, versículo 15 está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, santidade no Antigo Testamento não é exagero afirmar que o atributo santidade ofusca todos os outros no caráter da divindade, no que diz respeito à revelação do Antigo Testamento, segundo David Powell. No Antigo Testamento, objetos, lugares, épocas e pessoas, às vezes, eram separados para propósitos sagrados, e alguns exemplos são o sábado, como está em Gênesis capítulo 2, versículo de número 3. Olha o que diz o texto: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Também houve alguns exemplos nas primícias. Êxodo capítulo 13, versículo de número 2 diz: consagre a mim todos os primogênitos. Primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. E, queridos, em Levítico capítulo 27, versículo de número 30, está escrito o seguinte: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Os artigos do templo e também os sacerdotes eram separados. Veja bem, olha o que diz o texto de Êxodo capítulo 40, do versículo 10 ao 13. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os se lavar. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Isso está em Êxodo 40, versículos 10 ao 13. E o chamado de trombeta, para que eles eram para serem santos, tá? O chamado de trombeta era importantíssimo, pois eles eram chamados para serem santos, porque Deus é santo. Vamos ver em Levítico capítulo 11, versículo 44 até o 45, que diz: pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem puros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Amados, a santidade de Israel era confirmada por serem eles separados do estilo de vida e de adoração dos pagãos. Sejam santos, porque eu sou santo, como está em Levítico 19, 20. Assim como a combustão do fogo não pode ser experimentada em um ambiente não oxigenado, então o poder de Deus não poderia operar em uma atmosfera privada de santidade. E santidade no Novo Testamento? Queridos, a observância da separação por parte do povo de Deus segue no Novo Testamento. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, amados, o Novo Testamento começa mostrando a santidade de Jesus Cristo, que é demonstrada abundantemente do começo ao fim, como na encarnação de Jesus Cristo, seu santo nascimento. Vamos ver esse modelo de santidade na vida de Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 35 diz: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo,
Filho de Deus, como também na sua santa vida. Vamos ver o texto de Marcos capítulo 1, versículo 24, que diz: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. E também na sua santa morte e ressurreição. Olha o que diz Mateus capítulo 27, versículo 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amados, a igreja primitiva e os pais da igreja observava-se também que o nível de santidade exigido no Novo Testamento ou na igreja é maior do que nos tempos do Antigo Testamento. A santidade tornou-se a marca registrada da igreja durante seus anos de formação. Então, existem as características da santidade da igreja, que eram evidentes em como eles receberam o batismo do Espírito Santo, lá em Atos capítulo de número 2, versículo 1 até o versículo 4, que está escrito assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Também uma outra característica, que eles estavam unidos em torno da palavra. Olha o que diz Atos capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Também podemos observar essas características nos sinais e maravilhas que os seguiam. Olha o que diz Atos capítulo 3, versículo 1 ao 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola ao que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. E a gente sabe o final dessa história. Esse aleijado, esse homem que tinha um aleijo, foi curado. E também uma outra característica é como o pecado foi instantaneamente repudiado pela igreja primitiva. Olha o que está escrito em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11, que diz assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os mortos vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram.
Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-no e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então, meus amados, tudo isso oxigenava a santidade da igreja no decorrer dos séculos. Todos os grandes homens de Deus, no decorrer da história eclesiástica, costumavam pregar sobre a santidade. Eles colocavam muita ênfase na santidade durante seus ensinamentos e frequentemente citavam Hebreus 12:14, parte B, que diz: sem santidade ninguém verá a Deus, alertando o povo de que sem santidade a salvação poderia ser considerada ausente. Pelo exemplo de vida e pela pregação firme e insistente, a santidade tornou-se um estilo de vida da igreja em muitos lugares, marcado por estes pregadores. Eu concluo então este devocional dizendo o seguinte: por meio da santificação agradamos e honramos a Deus, e tudo isso para o nosso próprio bem. Ficamos sob a total proteção do Senhor, como está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 a 18, que diz: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, meus queridos, a palavra Kadosh é um lembrete poderoso da santidade de Deus e do chamado dos cristãos para viverem uma vida separada do pecado. Que possamos sempre buscar a santidade em todas as áreas de nossas vidas, honrando e glorificando o nome do Senhor. Pense nisso e que Deus nos abençoe abundantemente. Amado, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no botão abaixo. Após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante para você. E também quero te lembrar que estamos nas redes sociais. Lá nas nossas redes sociais, no Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno. E no Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. No TikTok, você coloca ministériopleno.news. E, queridos, eu queria fazer um pedido para você. Comente o nosso devocional aqui no YouTube. E não esqueça, faça um comentário do que você recebeu, aprendeu com esta palavra, se foi relevante para a sua vida. Não esqueça de dar o seu like, ele é importante, ok? Dê o seu like agora mesmo e compartilhe essa mensagem para alguém que com certeza vai ajudá-lo a entender sobre o que é ser Kadosh. Que o Espírito Santo te abençoe, um cheiro no coração, até o nosso próximo devocional. Este é o tempo, esta é a hora. Já ouço o som, uma canção, o povo unido, o avivamento, o despertar.